Me ouvem aí? Sim. Ah, legal. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. A EI, né? A TID que teve esse apoio. É importante a gente estar aqui conectado. Quando você olha para o lado, o teu som fica ruim. Ah, é? Vou tirar do alto-falante aqui. Melhorou? Sim, assim tá bom. Vamos assim, então. Ok. É, nós aí somos da EUTEC, né? Química para Construção. Deveria estar conosco aqui palestrando o Lucas Bissoli, que é o nosso presidente. Ele está um pouco aí adoentado esses dias, mas ele está online aí, né? Pelo menos me disse que estaria, legal. E o Josias, que teve alguns contatos iniciais com vocês também. Então, realmente, muito obrigado e vamos adiante aí, né? Hoje, o tema que nós trouxemos é a força dos revestimentos da EUTEC Química com alguns diferenciais, né? Eu sou o Ricardo Salomão aí, formado pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Travou. Congelou. Indústrias de... Hã? Tá ruim o som? Tá congelando de vez em quando. Dica, se o som tá ruim, desliga a tua câmera. Talvez melhore. Pode ser, pode ser. Tá aparecendo a minha câmera? Tá aparecendo sua tela. Mesmo sei que tá E aparecendo agora? seus slides. Agora a câmera tá bom, mas seu slide ficou ruim. Agora ficou. Agora... Tá bom agora? Tá ótimo. Tá. Ok. Então, aí temos uma longa carreira desde 1985 com esses produtos químicos para construção civil, né? E há 5 anos na EUTEC Química, da qual o Lucas Bissoli é nosso presidente aí. E nós temos aí nos destacado por inovação, né? Produtos que venham atender a diversas necessidades do mercado aí, criando produtos, muitas vezes, para atender essas necessidades, né? A EUTEC, fundada em 2015, né? E esse destaque pelos novos desenvolvimentos para buscar o marketing puro, né? Aquele onde nós buscamos com os clientes finais as reais necessidades e como somos uma empresa de cientistas, né? Desenvolvemos essas soluções, ok? A EUTEC fica na cidade de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, fica próximo de Guarulhos, né? Temos uma planta aí de área total de 3.000 metros, de área construída 2.080, que é para o nosso segmento de mercado aí bastante expressivo, né? A EUTEC busca aí, então, oferecer soluções de produtos químicos, né, para atender esses anseios do mercado atual e acompanhar as constantes evoluções que os nossos clientes queiram para o futuro. Nos destacamos aí, buscamos essa qualidade dos produtos, né, até pelas nossas raízes aí, que nós viemos de uma empresa de origem inglesa, né, esteve no Brasil durante vários anos, onde a qualidade era fundamental, desde o controle das matérias-primas, produção, produto final, e acompanhando aí com o nosso suporte técnico, com a nossa experiente equipe de profissionais, também os detalhes de especificação dos produtos, da execução das obras, né? E no pós-venda, com a manutenção, com ações de conservação também, né? Então, investimos bastante em pesquisa e desenvolvimento. Uma presença nacional aí com diversos parceiros, sejam eles revendedores, aplicadores, por todo o país, e também uma ação internacional na Bolívia. É um mercado que também tem nos recebido muito bem. Como segmentos de atuação da nossa empresa, EUTEC, nós temos aí produtos para construção, propriamente dita, né? Indústrias de pré-fabricados, com os aditivos,
revestimentos decorativos para pisos e paredes, é uma linha de produtos para pisos industriais, outros na área de mineração para ancoragem de teto de mina, diversos produtos específicos para esse universo. E também no segmento de varejo estamos aí com algumas ações já iniciais também. Somos uma empresa relativamente jovem, mas então com bastante experiência, que nos permite ter aí, pelas nossas origens, uma família de produtos muito ampla, que envolve aditivos, impermeabilizantes, produtos para reparos e proteção de estruturas de concreto armado, fibras sintéticas, uma argamassa termoacústica, soluções para reparos em pisos industriais, soluções para pisos novos e para recuperação, onde a gente destaca nessa nossa apresentação de hoje esse item aqui, reparos para pisos. E também temos revestimentos decorativos. Então, na linha de aditivos, fabricamos toda uma família de aditivos para concretos convencionais, concreto de consistência seca, concretos especiais, e nos destacamos no mercado de pré-fabricados principalmente, certo? Depois, com impermeabilizantes, também um pacote completíssimo de produtos, aditivos cristalizantes, materiais cimentícios, acrílicos, epóxi, poliuretanos, e um destaque no mercado aí de anticorrosivos, com impermeabilizações para diques de contenção secundárias, tanques e bacias, protegendo aí das indústrias químicas o nosso querido solo, né? Reparos e proteção de estruturas, também um pacote de produtos para esse mercado, para esse tipo de negócio, que envolve o protetor das armaduras do aço, né? A impermeabilização para estruturas em geral, impermeabilizantes para cobertura, hidrofugantes, pintura de alto desempenho para proteger as estruturas. E quando a gente olha, principalmente aqui no mercado de São Paulo, muitas das estruturas do metrô são protegidas com os nossos vernizes anti-pichação. Além de proteger contra a corrosão das armaduras, a gente também evita a poluição visual nesse sentido. Com pisos resinados, né? Nas soluções para revestimentos novos ou mesmo para reparos, pinturas de alto desempenho, revestimentos de alto desempenho também, além das pinturas, endurecedores químicos, e o destaque vem da nossa família quase que singular para recuperar, para preparar os pisos antes de receber as pinturas ou revestimentos. Temos nos destacados e dessa maneira no mercado. Uma família também de produtos decorativos, seja para cimento queimado em paredes e em pisos, né? 2 produtos diferentes. Concreto estampado, uma tecnologia bastante consagrada, que o nosso presidente Lucas adquiriu há pouco tempo, uma empresa com muito know-how nessa área, faz parte do nosso time aí. Pinturas de epóxi também para finalidade decorativa. Fibras sintéticas, microfibra de vidro, microfibra de polipropileno e macrofibra, ok? Temos também nesse pacote. Um produto também que se destaca aí com a quase singularidade, é a argamassa termoacústica, que é utilizado tanto em andares de prédios, de apartamentos, por exemplo, evitar o ruído no andar de baixo, como ela também tem esse efeito térmico, podendo ser utilizada aí tanto em piscinas, tá? Saunas, como em fornos, como mostrado nesse slide, por exemplo. Ok? Poucos fabricantes aí têm nesse pacote aí esse tipo de linha bastante completa aí. Eu estou há muitos anos no mercado. No mundo aí, pouquíssimas empresas terão essa amplitude aí de materiais. Então, buscamos aí, como sempre, o sucesso do nosso cliente, né? Com ele tendo sucesso, nós também teremos, né? E, para isso, seja o nosso cliente um aplicador de pisos ou de impermeabilização, seja ele um projetista ou um cliente final, nós estaremos sempre nos envolvendo. Efetuamos periodicamente treinamentos em Itacoaxetuba e também treinamentos
nas regiões de interesse. Diversos clientes nós temos nessa nossa carteira, né? Ao longo desses anos que formamos, e também clientes novos aí. Então, o assunto de hoje, a força dos revestimentos, é o TEC para pisos, né? Então, nessas soluções de produtos para pisos, nós temos pinturas e revestimentos de alto desempenho, endurecedores químicos e produtos para reparos, ok? Seja para os ambientes em áreas comerciais, residenciais e industriais. Bom, depois a gente procura com a nossa equipe e para os nossos clientes aí, destacar a importância da proteção do concreto, que no passado ele não, né, ele era feito de qualquer maneira, construído de qualquer maneira e chegou-se à conclusão que ele interferia na velocidade de produção de uma fábrica, na qualidade dos produtos. Hoje, por exemplo, ninguém quer visitar um shopping center e o estacionamento está soltando poeira, por exemplo, ok? Vai sujar o carro desse visitante do shopping e ele não vai querer ir mais naquele shopping. Ele vai preferir um outro que vai estar com um tratamento mais adequado, ok? Então, os pisos, eles atualmente são considerados uma das peças da estrutura de maior importância, gerando no produto produzido ou no uso das áreas valor agregado. Então, o piso é um patrimônio, tá certo, da nossa estrutura, da nossa indústria, do nosso comércio, e ele precisa estar realmente protegido, para que ele não interfira na qualidade do que fabricamos ou na velocidade da produção ou dos veículos que seja no estacionamento. Então, os pisos podem ser pintados quando o uso da área for leve ou moderado e deverão ser revestidos com maior espessura quando o uso da área for intenso. E a nossa experiente equipe aí, nas diversas regiões do país, está aí para dar todo o apoio na escolha correta da solução. Então, nos pisos, a gente sempre procura buscar o que acontece nele, como é que essa área vai ser usada ou como ela é utilizada. Porque existem diversas ações físicas, químicas, térmicas, às vezes está num ambiente externo, sujeito a ultravioleta, a chuva, e procedimentos também de asepsia, de limpeza desse piso. Por exemplo, está numa indústria de alimentos e lá utilizam soda cáustica a 50%, por exemplo. Né? Isso vai destruir um epóxi, mas não vai destruir um revestimento de uretano, que é um dos produtos da nossa família. Então, as áreas podem também já terem sido utilizadas, né? Estarem com diversos contaminantes, como óleo, açúcares e outras coisas mais derivados de leite. Então, nós devemos ajudar os nossos clientes e parceiros a descobrir o que está causando problema nos pisos, né, para gerar as soluções adequadas. Depois, a nossa família de primers, são colas, são produtos primários antes das tintas ou revestimentos para os pisos. Nós temos uma ampla linha de primers que vamos aqui destacar, porque a apresentação de hoje visa isto, mostrar as coisas que antes utilizamos, antes da pintura ou do revestimento. E um dos destaques até na nossa apresentação do mês que vem, aí com vocês, será de um primer para superfícies que tenham osmose, pressão de vapor de água ascendente, seja em piso ou em outras estruturas, tá? E que pode ser também utilizado como um piso novo, verde, ainda com pouquíssimos dias. Eu preciso pintar essa área com epóxi, por exemplo, eu preciso usar um primer especial. Então temos essa situação também. E para pisos contaminados com óleos também, ela nos traz essa solução, nosso primer retentor de umidade. Então aqui uma imagem do uso dessa tecnologia num piso contaminado, permitindo o revestimento, mesmo em situações onde os primers comuns de epóxi convencional não teriam sucesso.
Na família de materiais para pinturas de pisos, nós fabricamos materiais à base de epóxi, uretano, que é derivado da mamona, né, uma tecnologia vegetal de muita utilização há algumas décadas aí das indústrias de alimentos em geral e bebidas, poliuretanos e resinas acrílica, né? Então, essas opções de pinturas, além de tornar o ambiente de trabalho mais agradável, porque nós ficamos muitas vezes mais numa área industrial onde trabalhamos do que na própria sala da casa da gente, né? Então, esses ambientes têm que ser realmente agradáveis para que a produção, os funcionários estejam motivados, né? E valorizam, obviamente, o produto final, seja ele de uma indústria, ou de estacionamento, ou de uma quadra de esportes, tudo gerando valor. E protegendo, lógico, contra infiltrações de um andar para o outro, até mesmo contaminação nos solos. Os revestimentos aqui, o que difere é também a família de materiais à base de cimento, além de epóxi, uretano e poliuretano. O uretano, por exemplo, evita a proliferação de micro-organismos, por isso que as indústrias de alimento, frigoríficos, bebidas, todas atualmente trocaram as cerâmicas antiácidas, né, por esses revestimentos monolíticos sem juntas, que não permitem a proliferação de micro-organismos, e a durabilidade deles é fantástica, evitando periódicas manutenções, além da valorização dos visitantes, clientes que vão nessas indústrias, né? Ok? Reparos em piso. Então, a nossa especialidade é que abre portas, ok? Como sabemos, não existem muitos fabricantes aí que dão foco nessa área de reparos em pisos. A maioria quer grandes áreas de pisos novos, né? Então, nós conseguimos aí ficar já conhecidos, famosos aí, por nos dedicarmos a esses reparos. Os reparos mais comuns que a gente se depara são buracos, delaminações, né? Descascamento aí da película superficial, trincas, empenamentos de placas de pisos, quebra das bordas das juntas, esborrachamento, né? Regularizações antes de pintar um piso, isso é fundamental para um sucesso do revestimento da pintura, e bolha, muito comum, principalmente aí no Rio de Janeiro, onde muitos de vocês estão, né? O lençol freático, na maioria dos estacionamentos subterrâneos, por exemplo, acontece que gera bolhas numa pintura de epóxi feita lá no segundo subsolo, por exemplo. E nós destacamos sempre a necessidade de, junto com os nossos clientes, buscarmos as causas, a extensão dos problemas e a profundidade, muitas vezes, de contaminação ou de área a ser recuperada. Os buracos no transtorno, que muitas vezes pode gerar acidentes, né, ou reduzir a velocidade de uso das áreas. E nós lembramos que é sempre importante fazer uma delimitação com disco de corte nas áreas que serão recuperadas nesse buraco, em todo o perímetro, né, para que ele não termine nas bordas com um efeito cunha, aí, com a espessura de uma casca de ovo. E é muito comum a gente ver esse erro primário aqui de um reparo onde a junta de dilatação foi ignorada, como se as peças, as placas de concreto, não se movimentassem, no mínimo uma movimentação térmica entre inverno e verão. Tudo se movimenta, né? Então não pode sair eliminando junta por aí. Porque ao invés de uma junta, veja que nesse reparo nós temos duas fissuras em todo o perímetro dos dois lados aí do reparo, ok? Separando a argamassa de reparo da área que a gente pretendia dar solidez aí. Uma tecnologia que nós criamos, tá? A Tec Química criou no planeta e hoje acopiada aí por diversas empresas, até multinacionais, é a modificação do material de uretano para uso em temperaturas negativas. Abaixo de 5 graus positivos, sabemos que epóxi, concreto, diversos materiais, poliuretano, convencional, não ganham resistência, eles não endurecem. Muitos deles endurecem, como, por exemplo, materiais à base de cimento aluminoso, mas não continuam ganhando resistência. Então, são extremamente fracos ao longo
do período de uso. Então, dura muito pouco. Quando nós fazemos um reparo com a nossa argamassa Eutec piso UR de uretano sub-zero, né, eu evito de ter que... não preciso desligar a minha câmara, por exemplo, de congelados. Okay? Eu evito de ter que alugar um caminhão frigorífico de altíssimo custo. Eu evito de usar iglus para fazer um trabalho pontual e aquecer uma pequena casinha aquecida, né? Um ambiente frio, muito gelado. Evito de usar também isso. Eu faço na temperatura negativa até menos 20 graus. E como requisito aqui, o nosso sucesso tem sido em ajudar a estudar as causas dos problemas, ok? E essa argamassa Eutec piso sub-zero libera o uso da área no dia seguinte. Quem mais precisa desse tipo de produto? Os frigoríficos, que tem câmaras frigoríficas, centro de distribuição refrigerados, grandes áreas de atacadistas, por exemplo, Atacadão, Açaí e outros aí, né? Tem um monte de câmeras enormes. Qualquer rede de supermercados tem câmeras. Cozinhas industriais, em aeroporto, em indústrias de fast food, diversas câmeras, precisando de reparos em temperaturas negativas. Isso é um transtorno. A fiscalização dá em cima de pisos com buracos nessas áreas, problemas de asepsia, né? E o motivo é que essas câmeras, então, não podem ser desligadas. Como é que você desliga a câmera do supermercado? Você vai parar o supermercado, vai ter que alugar um caminhão refrigerado durante um mês, aí até a câmera esfriar e sair toda aquela umidade que escorre pelas paredes, pelo teto da câmera. Não dá para simplesmente desligar e no dia seguinte fazer o reparo. Então, o custo de uma argamassa Eutec piso sub-zero para uma espessura, por exemplo, de 7 milímetros, fica em torno de R$ 192 o metro quadrado. Parece caro, mas é extremamente barato. Quando comparado com outras, como, por exemplo, metilmetacrilato, né, que custa aí mais de R$ 300 o metro quadrado. Uma outra tecnologia para uso em temperaturas negativas. Ou até a poliureia, né, que é mais cara ainda, endurece até menos 40 graus, mas precisa de um equipamento enorme, de alto custo, não dá para fazer pequenas áreas com essa tecnologia. Okay? Então, o material é realmente nobre e resolve problemas, como nesse frigorífico aqui, onde existia um problema numa soleira de uma das câmaras, a área foi delimitada, uma área que as empilhadeiras com rodas rígidas circulam muito por aí nas portas das câmaras, e destrói toda essa área. Então, e é uma área de oscilação térmica. Na câmara, por exemplo, está a menos 20 graus e fora está a 0 graus. Isso, toda hora que abre e fecha a porta, gera um choque térmico e acaba explodindo aí revestimentos convencionais do piso. Apicolamento depois do corte, o aquecimento do local, um maçarico, né? Só para tirar aquela água superficial, derreter o gelo, na verdade, porque tudo isso está muito congelado, né? E aplica-se o produto. Muito bem. E no dia seguinte vamos usar a área, o Eutec piso R sub-zero, sem problema nenhum. Por isso que estamos sendo copiados aí. É um orgulho para nós, né? Os problemas mais comuns que nós encontramos por aí são buracos em soleiras, delaminações ou buracos localizados nos pisos dessas câmaras, porque a água infiltra no concreto, congela e expande e explode a superfície. Tem cliente nosso, por exemplo, que reveste o piso inteiro com esse material. Não só faz o reparo, para proteger o concreto. E esmorcinamento, a quebra de juntas, né? Então, o sucesso desses reparos, nessas regiões, está em estudar as causas, a profundidade a ser reconstituída e a extensão desse problema. Um outro detalhe, seja um reparo em temperatura negativa ou não, quando ele deixa de ter aí 2, 3 centímetros e é um bocado mais, a gente esquece sempre que precisa de barra de ligação entre o concreto existente e a região de reparo. E depende da espessura também, se faz necessário a armação daquele local. Okay? Tem casos aí com 10, 15 centímetros, panos grandes, precisa armar como uma laje, não tem jeito, não tem como escapar.
a geometria dos reparos, nunca na formatação que eles estão ali, os problemas, buscando fazer, sim, figuras geométricas com a menor quantidade de vértices possíveis. Porque entre vértices existe a possibilidade de fissuração. Então, quanto menos vértices, menos problema de fissuração a gente vai ter. Depois, uma outra tecnologia nossa são materiais à base de cimento, né? Nós que viemos aí da antiga Fosroc, né, inglesa, nós aprendemos muito dessas tecnologias, praticamos isso há décadas, com muito sucesso. Então, nós temos aí o que são argamassas à base de cimento para pisos, não é grout sendo usado em pisos, são argamassas específicas para onde você vai ter abrasão, vai ter impacto e outras coisas mais. Okay? Então, nós temos aí o Eutec Piso Sincreto rápido, que eu faço um reparo e 2 horas depois eu passo com uma carreta em cima, ou uma empilhadeira, seja o que for, ou uma aeronave num piso de um aeroporto, pra você ter ideia. Custa quanto 1 centímetro disso? R$73 um metro. Né? E tem a versão um pouco mais lenta para 24 horas, que também é mais baratinho um pouco. Okay? Essa sim seria muito semelhante ao grout convencional, só que é uma fórmula desenvolvida para piso, não é um grout comum. Usar grout comum em piso, que nós também fabricamos grouts convencionais, não é uma boa saída. Tem riscos aí, tem muito cimento, muita retração. Problemas à vista se usar. E quando eu tenho grandes áreas, tá certo? Eu faço uma concretagem em damas. Faço quadros de 2x2, 3x3, alternadamente, para evitar qualquer fissuração. Porque grandes panos, existe a possibilidade de fissuração, então eu faço isso em quadros pequenos, alternados, e rapidamente isso seca, eu já faço do lado, e assim vou preenchendo a área toda. Bom, vamos lá. Buracos diversos aí, ainda temos aí que, para destacar, quem precisa desse tipo de tecnologia, dessas argamassas à base de cimento rápido? Estacionamentos, imagina a rampa de um shopping center, a entrada de um shopping center, não dá para interditar aquilo muito tempo. Então tem que fazer de madrugada e logo cedo usar. Né? Concessionário de rodovias, juntas de pontes, viadutos que tenham por ali, ou praças de pedágio, é muito comum, sensores dos pedágios ônibus aí soltarem, né? Então tem que recompor isso. Grelha, nessa região é muito comum também, a turma tem que fazer um reparo rápido. E corredores de indústria, né? Onde buraco significa problema. Então nós temos aqui uma outra tecnologia fantástica, que é tipo uma massa corrida para piso, tá? Eu tenho superficialmente alguns milímetros a recompor, e eu tenho o Eutec Piso Cima-Estuco rápido. O Eutec Piso Cima-Estuco rápido é uma solução extremamente mais econômica do que eu recapear essa superfície com resina epóxi. Tem um custo muito maior, ok? E, às vezes, quem concreta piso novo, tem problemas durante a concretagem e também precisa desse tipo de material, reperfilar essa superfície com qualidade, com resistência. Material que te dá mais de 50 megapascal aí, em poucos momentos. Para como referência dessa tecnologia, eu sempre lembro o BH Shopping Belo Horizonte. Na época vencemos essa concorrência de pintura, porque precisava regularizar antes. E ninguém tinha essa pasta de cimento ultra rápida e com alta resistência. Então nós ganhamos em preço e está lá até hoje, ok? Está sendo repintado aí nos últimos anos, até por outras equipes, outras empresas, mas a pasta de regularização está lá, ok? E ajuda ainda para quem faz lapidação. Lapidação é um polimento do concreto para expor uma superfície mais brilhante, né? Um pouco mais abaixo da superfície normal, e ficam buraquinhos, e ele precisa passar uma pasta para voltar a lixar, e rapidamente ele pode fazer isso com Eutec Piso Cima-Estuco rápido. Então ele custa em torno de R$10 um metro quadrado por milímetro, ok? Mas tem piso que é só mesmo aplicar sem espessura, só tamponando buraquinhos, isso fica mais barato ainda. Enquanto com epóxi aí vai sair mais que o dobro, e também com o uso da tecnologia de primers uretanos, também vai sair quase 40%, 50% mais caro aí. Aqui uma imagem onde
uma superfície reperfilada fica, ok? Fica realmente perfeita. Clientes finais com problemas de desgaste diversos, seja em pisos de indústrias, construtoras, estacionamentos, de uma forma geral. Residências, oficinas, lojas que querem reperfilar calçadas, às vezes nas ruas, aplicadores de revestimentos à base de resina, aplicadores de piso concreto e quem faz lapidação. Esses são os principais clientes que compram esse tipo de material. Contra essa pasta de regularização, existe as famosas e antigas colas brancas, né? Que mistura com cimento, forma uma boiaca, uma pasta e sai aplicando. Isso trinca, retrai, desplaca, você perde também a pintura que você aplicou em cima depois, ou ela fica esfarelando, como nessa imagem. Então, não é específico para uso em diversos ambientes. E para quem vai estucar, olha, para quem vai lapidar, estucamento de buraquinhos que saem pedras, pedrinhas, grãos de areia, rapidamente ele volta a lixar a superfície e isso fica realmente muito bonito e renovado. Um case de Resende, Rio de Janeiro, do Edson da Master Clean, num galpão de logística, um dos galpões da Log, que um cliente final precisava devolver esse galpão alugado e não podia porque tinha problemas no piso com buracos que ele mesmo gerou com o uso da área, né? E precisava devolver com qualidade, ok? Então ele pegou esses problemas, né, de buracos, de fibras aflorando com desgaste da pasta superficial e fez um lixamento nessa área toda, recuperou um Eutec piso Cimestuco rápido, é usado um adesivo nosso como cola disso, tá? Eutec adesivo ACL Plus, depois ele lixou tudo, efetuou durante pouquíssimos momentos realmente, até o dia seguinte, isso endurece rápido, você molha a superfície, no dia seguinte você já pode bater com uma marreta que você não vai arrancar pedaço desse nosso material, tá? E já pode aplicar o verniz, que no caso ele aplicou nessa obra, tá? Foi um verniz à base de água, acrílico, como um agregado aqui. A lucratividade dele nessa obra foi tão grande quanto versus os concorrentes, com epóxi e outros materiais mais pré-recuperados, que essa pintura seladora, ele deu como um bônus para o cliente, ok? Depois, o que existe de tecnologia ainda? Resina de epóxi com quartzo misturado, né, de diferentes malhas para você estucar, tamponar buraquinhos, ok? Isso custa tipo R$14 um metro quadrado. Primer de uretano, também com uma malha, o que acontece? Custa em torno de R$7 um metro quadrado. E aqui, quando essas espessuras são brutais, aí bem maiores, tá certo? Tipo 4 ou 5 milímetros, aí a gente parte para um revestimento de uretano, com 3, 4 quilos por metro, asperge agregados, lixa essa superfície para deixá-la niveladinha, bonitinha, ok? Temos ainda o autonivelante cimentício, na versão para uso em residências ou comércio, e essa versão para RAD, Eutec piso AN de autonivelante sim de cimento, RAD, de revestimento de alto desempenho. Para nivelar também pisos, superfícies com maior espessura. 4 milímetros em torno aí de R$100. Extremamente mais caro um uretano do que este material de 30, ok? Uretano saturado. Ainda nesse pacote, e já quase terminando, temos o Eutec adesivo injeção. É uma resina de epóxi com viscosidade parecida com a da água, que em fissuras de pisos eu posso verter, ou mesmo em placas que estão com som cavo, som oco, seja de uma granitina, granilite, eu verto pelas juntas, eu corto a junta, verto o material por aí, penetra por baixo e cola as placas soltas. Olha que interessante, evita a demolição. Outra técnica que a gente observa é usar o primer epóxi, primer 30, alguns aplicadores usam colando telas de vidro ou de poliéster para fazer uma ponte sobre fissuras em piso. Isso também é uma forma de se corrigir aí os pisos. Eutec reforço de borda plus, é um material que em 6 horas, a base de epóxi, tá? Te dá
uma resistência para também descer uma aeronave numa pista de aeroporto, ou numa indústria. Em 4 horas você libera para a empilhadeira. E temos o sincreto rápido aqui, que é a argamassa que nós comentamos, em 2 horas te faz a liberação. Lógico que para casos extremos, como o de um aeroporto, eu não uso material cementício, eu parto para esse Ultec Reforço de Borda Plus, que vai te dar 50 megapascal em poucas horas. Então, esses são problemas típicos de juntas, que são os primeiros locais onde os pisos acabam se rompendo, né? E a gente deve evitar nos reparos essa forma de cunha na borda, né? E atender a norma, por exemplo, de revestimentos, que é a NBR 14050, que fala para você fazer 2 berços laterais da junta, formando um para-choque ali de cada lado do selante da junta. Aqui um case, né, da delimitação da área. Esse é um aeroporto, acho que foi em Florianópolis, se me falha a memória. E o corte da região aplica o primer de epóxi, tá? Quando é uma estrutura de grande movimentação, senão não precisa, vai direto para a argamassa, é o Ultec Reforço de Borda. Coloquei a argamassa nesse nicho que eu formei, corto na posição da junta inicial e, com a proteção de fitas adesivas, eu coloco o selante. O selante pode ser à base de poliuretano, com dureza Shore em torno de 25, 30, capacidade de movimentação de abrir e fechar dessa junta de 25%, um epóxi semirrígido com capacidade de movimentação de 10%, dureza Shore na casa de 70, 80%, ou para áreas onde vai ter algum tipo de ação química, o poliuretano modificado com alcatrão. Né? Por exemplo, um pack de portuário, que pode cair várias coisas ali no piso de containers, ou mesmo de granéis, né? Ok? Um case antigo aqui dos anos 60, do norte dos Estados Unidos, tá? Que demonstra aqui um outro problema sério de ausência de barra de transferência. Quando nós não temos barra de transferência entre placas de piso, o que acontece? O concreto, quando ele é novo, ele encolhe e levanta as bordas e fica sem apoio exatamente perto das juntas. Porque as barras de transferência evitam que as placas se levantem por retração, efeito curling, de empenamento. E disposição de uma das bordas, por exemplo, a impacto de rodinhas, né? Então eu preciso eliminar essa parte que está sem apoio, fazendo uma injeção de material tipo grout, okay? E depois colocar a minha barra de transferência ali. Então aqui ele está perfurando o piso e fazendo a injeção de grout por um dos bicos ali, furos alternados, né, ao longo da junta, um de um lado, outro de outro, vai injetando, sai um material, ok, preenchemos a placa. Preenchemos, vamos abrir entre essas placas e colocar barras de transferência ou até barras de ligação, depende do que a gente pretende. E se for barra de transferência, de um dos lados a gente engraxa, do outro a gente permite a fixação. Ok? Um outro problema sério que existe em pisos que serão pintados então, o efeito da umidade que vem do solo ou do óleo de contaminação de uma placa de concreto que eu quero pintar. Como é que eu vou pintar uma placa cheia de óleo? Existe um primer, tá certo? Que consegue penetrar nesses poros capilares encharcados com óleo, né? E também ele é um retentor de umidade, ele resiste à pressão de 21 megapascal, com a pressão de osmose, evitando as bolhas na superfície das pinturas. Se eu furar as bolhas, tem água dentro. Ok? Depois essa bolha quebra e descasca o meu piso. Então eu tenho que evitar praga. Esse aqui vai ser o case que eu vou mostrar em outubro para vocês, tá certo? De uma área de um heliponto que tem tudo aparentemente perfeito. Mas lá a gente vai contar. E tem lona plástica, tem camada drenante. Então assistam o próximo capítulo em outubro, né? Então o teste inicial aqui, simples, básico, é norma americana STM, esse filme plástico aí que eu coloco ali sobre o piso, formatado com uma fita silver tape, uma fita crepe, por exemplo, e depois de 2 dias eu levanto esse plástico, se tiver condensação de água vindo do solo, não posso sair pintando com qualquer primer convencional. À direita tem o uso num tanque que tinha contaminações no concreto. Esse é um case da Bolhoff de Jundiaí, que aplicou revestimento de epóxi e descascava tudo por falta de aderência.
Por curiosidade, essa tecnologia foi pela primeira vez usada no Brasil em 2007, Volkswagen Taubaté, em 23 mil metros de pisos, e anos depois, décadas depois, eu perguntei para o gerente de manutenção, ele não teve nada de problemas. Prezou a área, aplicou o primer, tem que fretar, porque veja, a parte da superfície foi agredida pelo óleo, né? Então tem que remover essa camada. Aplica o primer em 2 camadas e depois vem com o revestimento que a gente quiser em cima disso. Ok? Outro problema de piso é piso soltando poeira. Aqui pode ser chuva, pode ser falta de cimento, pode ser uso de aditivo em excesso no concreto, que fez ele dormir, eu não consegui iniciar a cura úmida, que é uma das coisas mais importantes da construção civil, procedimento de cura, molhar a superfície ou criar uma película sobre o concreto para evitar que a água necessária para a hidratação do cimento evapore e eu consiga ganhar resistência, ok? Então nós temos diversos produtos para recuperarmos essas superfícies, que pode ser de 2, 3 milímetros pela ausência de cura, aí um silicato de sódio resolve, ou pode ser de 2 centímetros, quando teve muito aditivo e o concreto dormiu, ok? Então, temos aí para poucos milímetros aí a aplicação do silicato, que pode ser simplesmente só aplicado na superfície, ou você lixar essa superfície, se quiser também lapidar. E Eutec adesivo EP injeção, que é aquele material com a viscosidade parecida com a da água, ele é de epóxi, eu dou um banho nesse piso, penetra lá dentro do concreto e cola grãos soltos também, até uns 3 milímetros, 4 aí no máximo ele consegue penetrar. Aqui a turma aplicando o silicato de sódio, que é uma tecnologia de 1880 e qualquer coisa, antiga, mas que usa até hoje, custa R$2 o metro quadrado, é chamada de tratamento antipoeira. O silicato de sódio reage com a cal líquido da superfície do concreto, forma cristais mais duros e aumenta a resistência à abrasão. Já o epóxi, com a viscosidade parecida com a da água, ele penetra no piso e forma um filme. Eu posso também lixar se eu não quiser esse brilho, tá? Ele vai estar impregnado nos poros. Aí já custa em torno de uns R$20 o metro quadrado, muda um pouco de figura. Mas ainda é viável. Depois temos diversos cases, né, por todos os lados aí, seja em estacionamentos, áreas industriais, aí o antes e depois, né. Aqui uma obra lá da Alpargatas, lá no Pernambuco. Desculpe, na Paraíba. Aqui também, ó, áreas realmente restauradas aí com outra visão de qualidade do produto final, ok? E muitas vezes pisos que a turma fala, não tem jeito, nossa tecnologia, os nossos produtos, a nossa linha, nossa experiência permite, às vezes, salvar isso tudo aí e tornar a área com baixo custo, sem necessidade de demolição para ser utilizada, né? Fins industriais dos mais diversos, possuímos como referência aí na indústria pesada ou na indústria de alimentos, postos de gasolina, os mais diversos aí que a turma adora pintar para atrair os clientes, né? Estacionamentos, diversos shoppings, grandes áreas prediais, ok, quadras poliesportivas em diversos locais do Brasil, seja com incidência de sol ou não, quadras cobertas. Ok, essas eram aí para hoje os nossos assuntos. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem perguntas... Eu tenho. Já temos uma aqui. Quem é que pergunta? Sou eu aqui, o Virgínio. Ele levantou querendo desculpar. Pois não. Oi, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Gostei muito da sua apresentação. Eu não sou um especialista em piso, mas o que me chamou a atenção foi você mencionar essa análise técnica do problema por parte da empresa. E esse parece que, vamos dizer assim, faz o papel do projeto de solução dos problemas a que você se dispõe a resolver. Como é que funciona isso, por favor? Como é que funciona é assim.
A gente pega diversos profissionais, tá certo, do mercado, na área de projetos, patologistas, né, calculistas estruturais com especialidade em patologia, e nós estaremos, obviamente, na maioria dos casos, junto com eles. Por quê? Porque nós que somos a empresa de cientistas, tá certo? Nós que criamos soluções que o mercado pediu. E muitas vezes essas soluções não estão nas cadeiras das universidades. Então, nós trabalhamos em conjunto com eles. Nós não sabemos avaliar se um piso, por exemplo, está faltando ferragem, se pisotearam nessa ferragem, não temos aparelhagem para isso, não praticamos engenharia civil, nós somos uma indústria química. Então, nós levamos para os profissionais de mercado essas tecnologias e os apoiamos nas opções que ele pode escolher para ele se responsabilizar. Essa é a mais pura realidade, ok? Nós não praticamos a engenharia, nós auxiliamos os engenheiros, arquitetos, patologistas a gerarem essas soluções. Mas eu me depronto com um problema que se encaixa dentro da sua linha. Certo? Como eu te disse, eu não sou um especialista na área. Ok. Eu levo o problema para você e você me oferece a solução? É assim, é essa a proposta de trabalho? Veja, se você não é um especialista, e a gente, dependendo do caso, se é um buraco no piso, está fácil de resolver, certo? Na maioria dos casos. Mas quando a gente suspeita, por exemplo, que faltou barra de transferência, por isso que a junta está quebrando. Que barra de transferência? Nós vamos botar aqui espaçamento cada uma. Não sei, nós temos que pegar um profissional que possa avaliar como é que foi esse projeto na época, onde estava a falha, por que gerou esse problema, para depois sair corrigindo, né? Porque nós não podemos praticar como se nós fôssemos um médico, tá certo? A medicina sem a patologia, sem o estudo dos problemas. Eu posso chegar num médico, o médico fala, toma esse remedinho aqui que eu estou achando que você tem tal coisa, se não melhorar, volta daqui 3 dias. Né? O outro caminho é fazer o estudo de ensaio, de reforço, de reparo das estruturas, ok? Então, em alguns casos, nós conseguimos te orientar a ter pequenas soluções. Mas se é um caso mais amplo, vamos ter que estar de mãos dadas aí com profissionais da área. Um outro aspecto que me chamou a atenção, que logo um dos primeiros posts, primeiros slides que você apresentou, você fazia menção a treinamento. É claro que essa apresentação foi uma apresentação quase que comercial, vamos dizer assim. Sim. Você tem alguma sistemática de treinamento de profissionais? Como é que você fez isso? Temos diversos treinamentos lá em Itaquaquecetuba. Normalmente esses treinamentos são de 2 dias, ou 3 dias, né? Quando é a linha toda, não é só pisos. Então, quando é só piso, dá para fazer em 1 dia e meio, 2. Não, vai envolver também reparo de estruturas, graus, né? Então, isso começa a se ampliar, porque a gente faz o treinamento teórico e prático. Tudo é instalado. Se é de piso, a gente instala piso no local. Se é reparo de estrutura, nós temos algumas formas, alguns pilaretes, que a gente faz o reparo estrutural em pilares, por exemplo, com as nossas argamassas, a tecnologia aplicada. Mas esse treinamento também é itinerante, como fizemos para a equipe de um calculista famoso na área de reparo de estruturas lá em Minas Gerais. Então, ok? Ok, Ricardo. Obrigado pelas explicações. Obrigado. Eu fugindo que eu queria também fazer, né? Eu me senti respondido e já falei aqui com o Tite que depois nós vamos organizar junto com vocês, vamos fazer um programa para ver o que interessa disso tudo. Não adianta fazer a linha toda. O que eu acredito é pegar um determinado assunto, um determinado caso, e formar uma mão de obra das nossas equipes. Por exemplo, eu trabalho com recuperação estrutural. Eu tenho o meu pessoal de recuperação, vamos dizer assim, que poderia muito bem agregar mais algumas
algumas especialidades que você apresentou aí, de recuperação de piso, que isso a gente tem também no nosso dia a dia, e nós vamos nos organizar para fazer isso aí na empresa de vocês, tá? Ah, legal. Será uma satisfação aí, em nome do nosso presidente Lucas Bissoli, recebê-los. Porque eu não conhecia a Eltec. Na realidade, eu conheci lá na Isocom, né? Vocês fizeram uma apresentação lá, e eu já fiquei, naquela ocasião, eu fiquei bastante interessado no que vocês fizeram. Mas, hoje, vendo as soluções, porque eu acho que vocês têm produto com uma série de problemas que nós temos dificuldade de resolver. Acho que isso que é muito interessante para o nosso segmento aqui, que acaba fazendo piso, apesar da nossa especialização ser intervenção, a gente acaba fazendo todo, faz o piso, recupera, encontra certas dificuldades, como, por exemplo, as câmeras frigoríficas, é muito comum, né? A gente se deparar, fazer um reparo numa câmera frigorífica. E como é que a gente faz isso? Não sabe. Né? Nós não sabemos, exatamente. Então, achei bastante oportuno, acho que tem uma boa sintonia aí entre as atividades. Isso, nós realmente precisamos de vocês para poder divulgar essas tecnologias, né? Vivemos de vender esses produtos, né? E com certeza aí, na maioria dos casos, tudo isso não vai ter custo de curso, de treinamento aí, né? A não ser que seja algo muito específico, aí a gente pode apresentar aí eventuais custos, mas nós não temos cobrado nenhum desses cursos que a gente tem feito em Itaquaquecetuba ou para alguns clientes aí. Tá. Acho que o doutor Celso aqui quer fazer uma pergunta também. Pois não, doutor Celso. O que eu vi de muito importante aí é a gente trabalhar na identificação do problema e ter uma solução de custo para aquele problema. Porque muitas vezes a gente desconhecer todos os meandros do problema, acaba fazendo uma solução onerosa demais, né, que ultrapassa a necessidade daquele problema, ou às vezes simplista demais, que acaba não tendo a durabilidade que o cliente gostaria e que a gente também gostaria de fazer. Essa posição, se tiver como participar também desse evento aí, é interessante, para poder a gente identificar melhor. Sem dúvida, sem dúvida. É fundamental, em qualquer coisa, buscar a fonte do problema para eliminá-la, né? Porque senão isso pode voltar. E joga-se dinheiro pela janela aí, né? Não pode ocorrer. Isso não é bom para nós, que desgasta a imagem dos nossos produtos, e não é bom para o profissional que fez aquilo, certo? Tem a garantia atrás disso, né? Nos envolvemos. Mais alguma pergunta, gente? Robertinho? Perguntas? Antônio, Camila? Eu gostei muito da apresentação e dos produtos. É uma gama enorme de produtos que nos atendem em muitos casos. Então, eu gostaria de estar presente também nessa visita, para poder aprender um pouquinho mais. Vamos organizar aí, sim, um treinamento para vocês, sim. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quando você vier aí para o nosso seminário, aí a gente tira um momento para conversar, se o presidente da empresa puder vir também. Sim, está lá conosco. É uma oportunidade muito interessante da gente detalhar essa sugestão aqui do Renato e podemos avançar. Ok. Tá? Vamos sim. Estaremos aí no Rio, sim, com vocês. A Camila levantou a mão. Camila? Pois não, Camila? Por último. Não tem nenhum senhor que está falando sobre piso de concreto. Não estamos ouvindo. Está escutando? Não. Ué. Não, tá melhorando agora. Escuta? Sim, eu escuto. O que você acha das barras de transferência, né, com aquelas bainhas engraxadas em piso de concreto?
Sim. É uma tecnologia muito consagrada, né? Em outros países a gente já acha que já tem prismas, né? Prismas que permitem movimentações, não só num único sentido da placa. Você fica como se tivesse um triângulo de um lado e um triângulo do outro lado, permitindo movimentações não só, por exemplo, no comprimento da placa, como lateralmente também, né? Então, é fundamental o uso disso para a gente, nos pisos apoiados, né, sobre o solo, nós evitarmos esse efeito de empenamento, o efeito curling, sim. Eu estou te perguntando isso porque tem diversos estacionamentos onde o projetista de pavimentação faz esse tipo de projeto, né, nas juntas, né? Uhum. Só que, Ricardo, toda vez que o mando quebrar aqui da BO, não está engraxado. Não está engraxado. Pois é. Eu Por brinco, isso que o cara levou a caixa para casa, ele deve ter uma mecânica, ele deve ter alguma coisa assim, né? Porque ele não usou na obra. Então você fica com o piso solidarizado de um lado e do outro. Não pode deixar de ter a fiscalização, né? Aí a minha pergunta era justamente sobre isso, que você achava se existiria algum tipo de dispositivo, como se fosse uma mangueirinha ou um cubo. Eu estou te perguntando que é uma dúvida. Existe. Para poder encaixar essa barra sem precisar ficar contando com o cara que passa graxa nisso. Veja, eu não sei nem o nome dos fabricantes, nada disso, porque nós não praticamos essa engenharia civil, tá certo? Mas nós sabemos que tem tanto esses tubinhos que a barra vai trabalhar lá dentro, como tem essas placas quadradinhas de ferro, de metal, que fica como um triângulo de um lado e um triângulo de outro, e ela tem uma camisa plástica, onde ela se apoia, ok? Ela trabalha ali dentro, não vai graxa. Ok? Obrigada pela resposta. Podemos aí pesquisar para vocês aí, esse fornecedor, esse fabricante, quem está vendendo isso no Brasil, essas coisas, né? Podemos ajudar, sim. Obrigada. Obrigado a você. Mais alguém? Você já falou com ele sobre a aplicação do... Pessoal, então, o Ricardo. Oi. Olha, muito obrigado aí pela sua apresentação. Parabéns pelos trabalhos. Obrigado mesmo. Uma satisfação enorme. Acho que gerou bastante interesse, né, daqueles que estavam participando aqui do grupo. Fico feliz de você estar participando do nosso seminário também, né, de estar conosco. Eu acho que nós vamos ter aí um bom relacionamento futuramente aí. Acho que valeu muito a tua palestra. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente, assuntos gerais. Vamos para casa.